Notícia, créditos para o Central do Vitória, que trouxe essa notícia, muito bom, a página deles por lá, onde assim, trouxe primeiramente o seguinte: o Vitória terá um novo e gigantesco patrocínio master, o maior da história do clube. Informação da Rádio Transamérica em entrevista, do Fábio Mota, que ele ainda completa dizendo, o portal lá do Central, sobre o novo patrocínio. Fontes ligadas ao clube indicam que deve ser uma grande casa de apostas de origem estrangeira, tá? Então, assim, é óbvio que tem algumas no Brasil que são bem grandes, que patrocinam vários clubes, do futebol internacional, mas a tendência é que seja uma nova casa de apostas que vai ser essa patrocinadora do Vitória para o próximo ano e gerando um valor bem interessante. Até o portal também aqui, o BNews, trouxe essa informação, do Vitória pode ter maior patrocínio da história, disse aí o Fábio Mota, que nesse ano já tinha conseguido, em 2022, na disputa da Série B, já tinha um patrocínio bem mais alto do que os outros times e do que o próprio Vitória nos últimos anos, se você for contar. Nesse ano foi o que teve maior faturamento com patrocínio, que eu estou bem curioso para ver, quando for divulgado, como que vai ser esses números, porque certamente vai ter um acréscimo bem importante, nas receitas. Bom, aí vale destacar isso aqui também, o próprio presidente já tinha falado o seguinte, crédito também para o Central do Vitória, que ele colocou aqui, Fábio Mota revelou que o clube está fechado e o contrato assinado com 2 patrocinadores que serão revelados em janeiro de 2024. Informação aí ao Globo Esporte, e ainda ele completa dizendo, que em outra entrevista, que o orçamento do Vitória para o próximo ano é na casa dos 200 milhões de reais, ou seja, tranquilamente, para conseguir um faturamento próximo a disso, e certamente esses 2 novos parceiros e patrocinadores chegando no clube vai fazer total diferença. Então, possivelmente, nesse ano, 2023, foi a Fatal Model que ficou como um patrocinador master. No ano que vem, deve ir para outra propriedade na camisa e tendo essa nova casa de apostas patrocinando, o time que, vai lembrar, todos os times do Brasil hoje têm patrocínio com casa de apostas e, por exemplo, o São Paulo vai conseguir um dos maiores acordos do Brasil com uma empresa chamada Superbet, que vai ser quase 50 milhões de reais. Pode ser alguma outra empresa estrangeira, pode ser alguma que já tem aqui no Brasil, não sabemos, no caso que já patrocina outro time no Brasil, a tendência é que seja alguma diferença. Por exemplo, vai que uma Léo Vegas, que eu lembro que essa empresa patrocina vários times lá do futebol europeu, eu nunca vi aqui no Brasil, mas quem sabe, vamos esperar, não é nenhuma informação, só algum palpite. Várias outras também, 188bet, enfim, que patrocina outros times de lá, Betwin, que não tem aqui no Brasil, por exemplo, em times, mas que estão no Brasil, enfim, pode ser uma alternativa também. E essa outra empresa, por exemplo, tem um acordo então com o patrocínio master e tem 2 empresas acertadas. O Fábio Mota não revelou detalhes, por exemplo, se essa outra empresa é, por exemplo, uma manga, um calção, um bermuda, ou, por exemplo, outdoor no estádio, ou a compra do name rights do Barradão, já falei em vídeo aqui para vocês, isso ainda não foi definido, mas já tendo esses 2 acordos para a próxima temporada, pode deixar a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários. Bom, e sobre a importância de faturamento, eu sempre gosto de colocar esse gráfico aqui, lá do portal Cassius e Poli, que tem um ótimo site, que fala então sobre os patrocínios dos clubes, e fez esse levantamento de quanto que o Vitória faturava por ano nos últimos anos. E eu quero destacar aqui, muito mais do que em 2021, 20, 2019, o faturamento do time em 2017 e 2018, quando estava na Série A, que de patrocínios e marketing era algo na casa de 5 milhões e 600 mil, 2018 mais de 6 milhões e 460 mil reais. Certamente nesse ano, só com a Fatal Model, o Vitória colocou mais do que esses 6 milhões no bolso, possivelmente. Então, certamente nos próximos anos, esse mercado aumentou demais de patrocínios nos clubes, principalmente ali de 2019 para cá, 2021, 2022 então foi o auge e agora 2023 também batendo sempre os recordes. 2019 o Vitória faturou só 1 milhão e 100 mil, não, inacreditável, como que faturou só isso com patrocínio. 2020 3 milhões, 2021 2 milhões e 700, 2022 não foi detalhado nesse último relatório. E assim, eu vou até deixar aqui algumas matérias de outros times da Série A que tem um acordo próximo da casa de 9 a 12 milhões de reais anuais. Esse é um valor próximo para vocês. Então, de onde surgiu isso, Que eu vou deixar aqui então essa matéria, essa postagem do portal Central do Vitória, onde fala o seguinte lá no Twitter, o planejamento para 2024 depende da aprovação do Conselho Deliberativo do clube, que a ideia inicial é ter uma aprovação de orçamento de 200 milhões a 300 milhões de reais, no melhor dos cenários, para gastar na próxima temporada, e a folha de 2024 será de no mínimo 5 milhões e no máximo 8 milhões de reais. Na Série B, a folha do Vitória foi então de 2 milhões e meio, que já foi um valor muito mais alto do que foi no campeonato estadual, no campeonato da Copa do Nordeste, porque
teve a chegada de novos patrocinadores que aumentou bastante essa receita do clube e, consequentemente, para gastar mais na folha salarial com a contratação de alguns jogadores. Então, para o ano que vem, tendo esse faturamento bem mais alto, é de se esperar que tenha, com a folha, vamos colocar aí no meio termo, né? Nem 5 milhões, nem 8, mas uns 6 milhões e meio de reais, 7 milhões, dá para montar um time bem bacana. Geralmente alguns times ali que estão em 12º, 11º lugar, tem uma folha similares a essa, ainda mais primeiro ano voltando à primeira divisão, certamente não é uma folha salarial baixa, fora essa previsão de orçamento, que vamos colocar como se fosse a receita total no ano, de 200 a 300 milhões, é também realmente algo bem interessante, um faturamento muito mais alto do que o Vitória teve nos últimos anos, que eu vou mostrar aqui com vocês. Antes de dar os novos patrocinadores que vão chegar no clube, inclusive o próprio Fábio Mota, que eu já trouxe só um vídeo aqui no canal falando sobre isso, eu vou deixar na tela final quando terminar esse, falou então que já tem 2 patrocinadores acertados com o clube para o próximo ano, matéria então divulgada pelo Globo Esporte, crédito também para o Central do Vitória lá no Twitter, então teria um faturamento muito mais alto do que foi na Série B do Campeonato Brasileiro desse ano. Esse anúncio dos 2 novos parceiros chegando no clube apenas para janeiro de 2024, certamente já fechados, visando essa volta à Série A, que vai ter realmente um faturamento muito mais alto anual, que eu vou mostrar aqui em comparação com os últimos anos. Então aqui o portal Cassius Zirpoli, que é especialista em trazer algumas matérias dos clubes do futebol nordestino e principalmente voltado para essa área financeira. Trouxe a receita total do Vitória nesses últimos anos. Por exemplo, nos últimos anos que esteve na primeira divisão, tanto 2017 quanto 2018, teve um faturamento próximo aqui anual de 88, 87 milhões de reais. E assim, é um valor alto, ainda mais considerado para a época. Boa parte desse valor da receita de transmissão, 2017 foi 50 milhões, 2018 foi 48, de 88 milhões é um percentual bem significativo. Mas olha aqui, quando cai para a Série B, já começa a ter valores bem menores de receitas anuais totais. Muito por conta da diminuição da receita de TV, tá? Que é muito relacionada aqui no futebol brasileiro. 2019, 53 milhões na Série B, até que foi um valor ok. 2020, com a pandemia, só 39 milhões de reais. 2021, 61 milhões. E 2022, na Série C, 42 milhões de reais. Certamente nesse ano deve beirar ali a casa de uns 70, 80 milhões. Não ficaria surpreso se fosse algo próximo a isso, tá? Assim que for divulgado, no ano que vem, eu trago aqui para vocês. E assim, pro ano que vem, se tivesse um faturamento próximo a esse, por exemplo, vamos considerar então, nessa casa de uns 200 milhões de reais, 250, seria mais do que o dobro do que foi nos últimos anos de primeira divisão e do que deve ser nessa temporada. Se você for considerar, 2021, o Vitória na Série B faturou 61 milhões, na Série C 42, certamente para esse ano, pelo menos uns 61, 72 milhões de reais vão ser garantidos de faturamento, E assim, pro ano que vem vai ter receitas muito maiores. Naquela época, até já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre os patrocínios, mas eram muito menores, Olha aqui os patrocínios lá em 2017, 2018 na Série A, só 5 milhões, 6 milhões de reais anuais. Hoje em dia, os times na primeira divisão, somente o patrocínio Master tende a garantir até 12 milhões de reais anuais para os clubes, fora outras propriedades da camisa. E o Fábio Mota é muito bom de negociar alguns contratos para o clube, desde a Série C do ano passado para a Série B desse ano. Então, certamente vai ser um aumento a mais na receita do clube. Vale lembrar aqui também em relação aos direitos de transmissão, porque que são tão importantes no futebol brasileiro. Olha aqui, 2017 e 2018, quando o Vitória estava na Série A, igual eu falei com vocês, próximo de 50 milhões de reais. Quase mais de 70% do faturamento do clube vinha dos direitos de transmissões. 2019, quando cai para a Série B, olha a discrepância, 2018, 48 milhões, 2019, 7 milhões e 800 mil reais. 2020, 6 milhões, 2021, 10 milhões de reais. E 2022, quando saiu, foi para a Série C, não tendo acordo mais com o Premier, com a Globo, não foi definido o valor, não foi detalhado nesse último balanço. Mas certamente valores bem abaixo do que seria estando na Série B. E nem vou falar então de quanto que seria na Série A. Que em média, os clubes na primeira divisão tendem a faturar pelo menos um valor próximo ali da casa dos 100 milhões de reais, chutando muito baixo no ano, tá? E até mesmo um direito de transmissão próximo de 70 milhões, 60 milhões de reais anuais. E um clube ali, por exemplo, com a torcida do Vitória, acho que dá para conseguir tranquilamente esse faturamento de 200 milhões anuais e um orçamento então bem mais alto para o próximo ano. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários, o que você tem a dizer sobre isso, sobre o que você espera para o próximo ano, e essa folha também de 5 milhões, se você quiser ver então falando sobre esses novos patrocinadores que vão chegar no clube, vai estar aparecendo aqui na tela. Já trouxe vídeo também falando sobre o projeto de clube empresa, playlist aqui com vários vídeos falando sobre reforços, e o link aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado da PagBet, para você começar a apostar a partir de R$1. Valeu, galera!